Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diego de Berardino. Mais uma vez falando de Garry Kasparov. Hoje a gente vai ver uma partida contra o grande mestre Ilan Vukic, né? Ainda naquele torneio que que o Kasparov estava jogando aí nos dois últimos vídeos, né? Ele ainda estava sem rating, fez uma performance absurda e saiu com 2.595, né, de rating. Mas antes da gente começar, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Lembrando que é muito importante para ajudar a gente a crescer. Bom, vamos lá, essa partida tem uma historinha também, né? O Kasparov, quando foi convidado para esse torneio, o Vukic, né, no início, ele se manifestou contra, porque o Kasparov não era um jogador tão conhecido, né? Ele já havia jogado o Campeonato Soviético e tal. Já tinha muito destaque dentro da União Soviética, mas eram outros tempos, né? E ele, como não tinha rating e não era um jogador tão conhecido, a participação dele foi criticada aí pelo Vukic. Isso aconteceu também nada mais nada menos que com José Raul Capablanca no famoso torneio de San Sebastián em 1911, que foi assim, digamos, onde ele demonstrou para o mundo do xadrez que era o Capablanca, né? E como não sendo muito conhecido, né, o Ninzovich e o Bernstein, né, se opuseram à participação do Capablanca naquela ocasião, né? E a gente não precisa nem dizer o que aconteceu. O Capablanca ganhou dos dois no torneio, ganhou o evento de forma brilhante e ficou conhecido no mundo inteiro o Capablanca e a sua genialidade no xadrez, né? E aqui aconteceu algo semelhante. Vamos lá, a partidinha Kasparov-Vukic. Kasparov começou com C4, cavalo F6, cavalo C3, G6, D4, bispo G7 e E4. Então temos uma defesa índia do rei aqui, né, por parte das pretas. D6, Kasparov jogou o lance mais clássico aqui, cavalo F3. Aqui tem muitas alternativas, F3, F4, bispo E2, H3, entre outras mais exóticas, né, bispo E3 é possível. Cavalo F3 é um lance mais clássico. Roque, bispo E2, outro lance clássico. E aqui o Vukic jogou bispo G4. E não é a linha mais jogada. Claro, o lance mais jogado aqui é E5. Também cavalo BD7 é bastante jogado. Mas bispo G4 é um lance possível em algumas ocasiões para exercer pressão na casa D4, né, trocando o bispo pelo cavalo, e esse cavalo pode sair para C6 junto com o bispo, fazendo pressão em D4. Kasparov jogou bispo E3, cavalo FD7. Esse lance parece estranho, mas é comum para abrir a diagonal do bispo e depois jogar cavalo C6, atacando em D4. Aqui o Kasparov fez um lance que pode parecer estranho, mas é um dos principais da teoria aqui, que é cavalo G1. Esse lance força a troca dos bispos e agora ele traz o cavalo para E2, né? Naturalmente é possível jogar roque aqui, né, ao invés de cavalo G1. É um lance possível, né? E aí dá para jogar cavalo C6. As brancas jogam D5. Esse cavalo, depois de tomar aqui, bispo toma, esse cavalo pode vir para... Pode ir até para 5 aqui, né? Mas cavalo G1 é uma das opções principais aqui. Bispo toma, o cavalo redesenvolve agora por E2. E aqui o Vukic jogou com E5. Talvez nessa posição seja mais interessante jogar com C5. As brancas podem deixar aí, manter a atenção jogando roque. Se as pretas tomam, nós temos uma Marox, né? Ou então D5 aqui. Mas contra D5, cavalo A6 roque, cavalo C7. As pretas têm um bom plano para jogar B5 aqui, mesmo se as brancas jogam A4, B6 seguido de A6 e B5. E dá para obter um bom contrajogo aqui na ala da dama.
No entanto, jogou E5 Vukit, o Kasparov rocou. A5. Esse lance ganha espaço na ala da dama e está de olho no domínio da casa C5, depois da troca aqui em D4 ou do avanço das brancas, né, de colocar um cavalo aqui sem que as brancas tenham B4. Mas o Kasparov manteve a atenção com dama D2, cavalo C6 e F3, um lance que reforça o peão de E4, essa coluna está prestes a abrir. E o Kasparov não quis jogar D5, seria possível, mas aqui, por exemplo, cavalo pode ir para E7, ou mesmo para B8, com a ideia de cavalo A6, e as pretas podem ter mais adiante a tradicional ruptura F5 aqui. F3, então, e aí finalmente tomou em D4 o Vukit, cavalo por D4, e aqui ele jogou o cavalo C5, lance duvidoso. Aqui as pretas elas têm um problema de espaço aqui na posição, né? Essa formação contra esse peão dá vantagem de espaço para as brancas, então seria muito útil trocar algumas peças. Cavalo por D4, bispo toma, dama toma. Dama F6 para trocar as damas. As brancas poderiam manter as damas com dama D2, com a ideia de cavalo D5. Dama E5 ameaçando um cheque aqui em C5, ganhando um peão. Uma posição um pouquinho melhor para as brancas, mas sustentável aí seria para o Vukit. Depois de cavalo C5, agora torre AD1, né? E agora já trocar não é tão interessante, porque as pretas não tem dama F6 aqui, né? Tá vindo cavalo D5, chato. Então o Vukit jogou cavalo E6 e o Kasparov jogou muito bem aqui, cavalo de DB5. Esse cavalo fica numa posição que é muito difícil expulsar, né? Porque se tirar o cavalo e jogar C6, o peão de D6 está caindo, o peão de A5 já não pode atacar mais esse cavalo. E exerce grande pressão aqui sobre a posição das pretas. O cavalo DB5, torre E8, dama C1, jogou o Kaspa, ameaçando C5 aqui com pressão na coluna D por conta da cravada. Um lance interessante também seria F4, para já iniciar uma iniciativa aqui na ala do rei com a ideia de F5. Kaspa mandou C1, dama C1, dama B8, jogou o Vukit. É um lance um pouco estranho, né? Claro, ele tira da coluna D, mas a dama fica muito longe aqui da ala do rei. Mas ele não quis botar em E7 por conta de cavalo D5, né? A ideia poderia ser dama H4 aqui, se G3, dama H5, apesar que a posição das brancas é melhor, mas a dama fica aí defendendo a ala do rei, né? Se torre D5, né, dá para jogar um F5 ou mesmo dama H3 aqui, né? Não faz nada a torre nessa casa. Depois de dama B8, Kaspa então começou as ações na ala do rei, bispo H6, querendo trocar o bispo do fianqueto, principal defensor do rei. Naturalmente o Vukit evitou a troca. Kaspa entra em D5, né? Reparem nos cavalos perigosos aqui do Kasparov. Não tem nenhuma ameaça direta, mas ele vai melhorando a posição das peças. E aí veio o cavalo B4 do Vukit, atacando o peão de A2, mas o Kaspa simplesmente jogou A3, né? Um ponto importante aqui dessa estrutura é que se trocar em D5, C por D5, agora o peão de C7 é uma debilidade e as brancas podem, por exemplo, dobrar as peças ou triplicar na coluna C, né? De diferentes maneiras, e o peão de C7 é um alvo. Sempre que jogar C5 ou C6 dá para trocar, e o peão de D6 também passa a ser um alvo. Então é uma pressão bem forte aí na coluna C. O Vukit então jogou cavalo A6. E o Kaspa começou a ação na ala do rei F4. As pretas estavam ameaçando C6, né, garfo, em cima dos dois cavalos. No entanto, o Kaspa calculou muito bem, né, que depois de C6, que foi jogado na partida, ele chega bem com F5. Atacando o cavalo de E6, C por D5. Se as pretas tentassem tirar a peça de forma a tentar ganhar uma peça, né, mantendo o garfo, o ataque das brancas chega de forma bem
rápida e contundente aqui com F toma G6, H toma G6. Se tomar, por exemplo, cavalo em D5, dama G5 é bem forte, com HG6, torre toma F7, a variante igual que a gente vai ver em seguida. Então, F toma G6, H por G6. Também tomar de F não resolve aqui, né? Se vocês quiserem procurar aqui, é mate em 2. Cavalo E7, cheque. Torre toma, torre F8, mate. Né? Então vamos lá para HG6, aí dama G5, C por D5, torre toma F7 é uma bomba. Tem que tomar de rei, se tomar de cavalo, dama toma G6 é mate em 2. Rei toma F7, torre F1, cheque, agora o rei tem que passear. Naturalmente tudo vai acabar em um rápido mate. Aqui, por exemplo, bispo E3 com a ameaça de bispo D4 mate, né? Dama F4, dama F7, dama F4 aqui tá vindo também, né? E se o rei for para E7, bispo G5 ganha, né? Então não dá, cavalo D8, F toma G6, as brancas vencem. Então o Vukic tomou o cavalo, o Kaspa também tomou em E6, torre toma E6 e C por, E por D5. O material tá igual, mas as brancas têm uma iniciativa avassaladora aqui, né? Por conta da atividade das suas peças. Peças pretas, reparem que cavalo, torre e dama ali presos ali na lado da dama, né? Longe do centro dos acontecimentos. E depois de torre E7, bispo F4, peão de D6 é um alvo aqui por conta do cavalo e do bispo. O Vukic jogou torre D7, defender com o bispo aqui era triste, né? Depois de bispo toma, peão toma, esse peão fica passado, né? Ou se torre toma, torre F6 é duro, ameaçando em D6 e dobrar na coluna F com pressão decisiva. Então o Vukic jogou torre D7, mas aqui levou um golpe simples, mas muito efetivo, cavalo por D6, dama D8. Se tomar o cavalo, claro que as brancas não vão tomar e ficarem perderem 2 peças pela torre. Sim, C5, agora a torre está cravada. Cavalo por C5, dama por C5. E elas vão ganhar material, uma qualidade em seguida. Então o Vukic tirou a dama para D8. Kaspa simplesmente voltou o cavalo para B5. Agora ele tem um peão a mais e ainda mantém as outras vantagens da posição, né? Cavalo C5, dama E3. Ameaçando o cavalo, B6, B4, A por B4, A por B4. Reparem nessa massa de peões que o Kasparov tem aqui no centro e na ala da dama. Cavalo A6, atacando o peão de B4. Bispo G5 mandou o Kaspa, atacando a dama. Dama F8, né? F6, dama E6 cheque, torre F7, cavalo D6. E a posição das brancas, das pretas colapsa aqui, né? Ameaça de mate em 1. Então, mandou dama B8 Vukic. E o Kaspa ignorou a ameaça do peão ao peão de B4. Jogou D6. Esse peão é muito forte. Cavalo por B4. Bispo E7. Cortando a conexão aqui da defesa na segunda fila. Uma clara ideia. Dama B7 jogou Vukic. Agora tentem achar a ideia do Kaspa, né? Parem o vídeo. Torre toma F7. Um brilhante lance. Agora o rei vai passear. Como muitas partidas do Kasparov, tudo acaba em ataque de mate. Torre F1 cheque, bispo F6. Voltar o rei aqui não resolve, né? Dama E6, rei G7. Torre F7, se rei H6, dama H3 é mate. Também não funciona rei G7 por dama E5 cheque. Rei G8, dama E6, né? Se rei E8 também, torre F8 é mate em 1. Então o Vukic aqui cobriu de bispo. Kaspa simplesmente jogou bispo toma F6. Rei G8. Dama E6 cheque. Torre F7. E o bispo novamente volta para E7. A torre cravada aqui
não tem como defender de uma boa maneira, né? O Vukit jogou torre F8. E o Kaspa jogou mais duro aqui. Torre toma F7. Poderia tomar lá em F8, mas esse é muito mais duro. Torre toma e D7. Peão tá chegando. E também dá casa D6 pro cavalo. Depois de cavalo C6, cavalo D6. Ameaçando a dama e mate em 2 jogadas com dama toma F7. O Vukit abandonou, né? Segundo Kasparov, ele recebeu aplausos da plateia, né? Que ficou do lado dele. Depois da história que a gente contou no início do vídeo, né? Então, uma bela partida e uma bela história aí sobre o jovem Kasparov. Então, se você... a precisão da partida 92.3 para o Kaspa, 79.9 para o Vukit. Vitória mais uma bem convincente aí do Kaspa, né? Então, se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Lembrando que é muito importante para ajudar a gente a crescer. Fique aí ligado, né? Quase que diariamente publica vídeos aí no nosso canal. Até a próxima.